Meus irmãos, na nossa vida, eu diria que todos nós lidamos com muitos obstáculos que, ora, dificultam e às vezes até nos impedem de alcançar aquilo que nós desejamos. Por exemplo, você precisa de algo relacionado à sua saúde. Aí você precisa ir na Secretaria de Saúde para ali esperar numa fila para fazer o exame que você precisa. Ou se não, você está indo lá para pegar uma medicação de alto custo que o Estado te dá, mas aí o dinheiro que chegou na prefeitura não foi aplicado para aquilo dali. E aí você fica sem o recurso, você fica sem o medicamento, pela falta da aplicação no recurso no local devido. Se falamos, por exemplo, com aqueles que estão envolvidos procurando empregos, então você tem aí uma interminável fila de currículos que você entra lá para que em algum momento alguém pega o seu currículo e dê a chance de trabalhar. Ou se não, você tem um trabalho, mas aí você lida com uma série de obstáculos para bater a meta do mês. Você chega lá para vender o produto, e aí o cara diz, olha, eu só compro o produto se tiver um preço X, e você não tem condição de dar o preço X, e aí a situação vai ficando complicada e o obstáculo vai crescendo. Essas duas áreas são apenas uma ilustração para demonstrar nos obstáculos que passam, mas nós podemos falar, por exemplo, dos estudos, dos obstáculos que nós temos para a nossa formação e em tantas outras áreas. Mas, quando nós pensamos, por exemplo, em crer em Jesus, em entregar a nossa vida a Jesus, nós também enfrentamos grandes obstáculos em nossas vidas. Eu lembro que conheci um jovem que ele estava interessado em entregar sua vida a Jesus, mas ele enfrentava uma grande dificuldade na sua família. A sua família não aceitava que ele pudesse, então, se denominar como um crente em Cristo Jesus. E ele começou a lidar com uma série de obstáculos e teve que superar os obstáculos para que ele pudesse, então, ser um crente em Cristo Jesus. E é fato que quando nós pensamos em sermos crentes em Cristo Jesus, em entregar nossas vidas a Cristo Jesus, surge uma série de obstáculos que precisam ser superados para que nós, então, possamos ser crentes em Cristo Jesus. Mas quais obstáculos nós poderíamos pensar que dificultam e até mesmo impedem de nós alcançarmos a fé em Cristo Jesus? Nós queremos dar continuidade nas exposições no Evangelho de João e nesta noite consideraremos os versos de número 25 a 36 do capítulo 7 do Evangelho de João. Então peço, irmãos, que forem encontrando, fiquem de pé, abra sua Bíblia em João capítulo 7, verso de número 25 a 36. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7, verso de número 25. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada.
Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não poderão ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Vamos orar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra e por Tua graça que nos permite reunirmos para adorar o Teu nome. Nesse instante, ó Deus, numa atitude de oração, de adoração, nós queremos ouvir a Tua voz e para isso precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine as nossas mentes e que o Senhor cative os nossos pensamentos à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós já temos visto aqui, meus irmãos, há vários domingos, que João escreve o seu evangelho com o objetivo de demonstrar quem é Jesus e demonstrar qual a atitude correta que nós devemos ter em relação a Jesus. Isto fica claro no final do seu evangelho, quando ele diz que estas coisas foram escritas para que vocês creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês possam ter vida em Jesus. João escreve o seu evangelho para demonstrar que esse Jesus de Nazaré, ele é mais do que um filho de um carpinteiro. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é aquele prometido. E ele quer, à medida que ele vai demonstrando esta verdade, que nós então creiamos nesse Cristo, que nós então entreguemos a nossa vida a esse Jesus, para que possamos ter a vida eterna. Para alcançar o seu propósito, João se utiliza de uma seletividade de eventos, alguns milagres que ele chama de sinais, seletividade de discursos de Jesus. Irmãos, percebam que alguns discursos que nós temos em João são matéria de João, você não vai encontrar em outros evangelhos. E ele também utiliza algumas expressões, como, por exemplo, a expressão eu sou, que nós encontramos 7 vezes no evangelho de João. O texto que nós lemos nesta noite é a continuidade do capítulo 7, que nós começamos a ver semana passada, aonde percebemos que a incredulidade é o pior e o maior problema que o homem pode ter. Jesus, então, decide subir para a festa,
E ali, na festa, ele então começa a ensinar aquelas pessoas no templo. E quando ele começa a ensinar, começam a surgir então alguns obstáculos para que aquelas pessoas possam crer em Jesus. Obstáculos externos e obstáculos internos, obstáculos das pessoas mesmo. E nesta noite, eu quero então destacar pelo menos 4 obstáculos que impedem que os ouvintes de Jesus cheguem a crer em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, o enviado. O primeiro deles está aí no verso de número 25 a 27. E aqui eu quero destacar a indiferença em relação a Jesus. Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Meus irmãos, é interessante que a indiferença, ela fica sempre presente no relacionamento da multidão com Jesus. E aqui nos parece que essa indiferença surge mais uma vez. Embora não seja concorde de todos os estudiosos, mas me parece que aqui no verso 25, nós temos uma certa zombaria em relação à pessoa de Jesus. Os seus ouvintes estão ouvindo ele pregar, e lembra que Jesus acaba de dizer no verso de número, acima, no verso de número 21 até o 24, olha, que eles estavam querendo, os judeus estavam querendo matar Jesus. Então agora essa multidão vê Jesus pregando no templo, e então ela diz, olha, não é este o homem que estavam querendo matar? Parece que é como se eles dissessem, olha, será que realmente ele estava falando a verdade quando ele disse que estavam querendo matar ele? Porque ele está aqui pregando abertamente, falando livremente, e ninguém está interferindo, ninguém está querendo matar. Será que realmente as autoridades religiosas, elas reconhecem que de fato este homem é o Cristo? Ora, eles mais uma vez estão evidenciando a rejeição à messianidade de Jesus, rejeitando a divindade de Jesus. É interessante notar que por várias vezes ao longo do relato joanino, nós encontramos essa rejeição, ora aberta, externa, ora interna, mas ela sempre presente. Agora veja que o texto demonstra também que nesta indiferença, eles acabam se enganando em relação a Jesus. O texto diz no verso de número 27, mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Na mentalidade destas pessoas, Jesus estava vindo de onde? Jesus estava vindo de Nazaré. E nós já temos visto que Nazaré era uma região à margem da sociedade, desprezada. Tanto é que quando dizem, ora, ele é de Nazaré, olha, consulte e veja, que não vai vir nenhum profeta de Nazaré. Não vem ninguém de lá. De Nazaré não vem coisa boa. Mas veja que Jesus não vem de Nazaré. Jesus, ele nasce em Belém de Judá. Mas eles não percebem isso, eles não se interessam isso, porque de fato, eles não querem conhecer Jesus. Eles não estão interessados em se aprofundar no conhecimento de Jesus. Eles estão interessados em demonstrar sua rejeição, em desqualificar Jesus e o seu ministério. Mas veja, além de se enganar a respeito da origem de Jesus, eles se enganam também em relação ao Cristo. Veja o verso de número 27. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mas de onde foi que eles tiraram isso? De onde foi que eles tiraram isso se nós temos todo o Antigo Testamento, deixando claro de onde o Messias viria? De onde é que eles tiraram isso, se quando os reis magos chegaram até Herodes e perguntaram aonde deveria nascer o rei dos judeus? E então Herodes consulta lá, o pessoal diz, é em Belém.
Pode ir lá em Belém que ele vai nascer lá. De onde eles tiraram isso, se Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que é de Belém Efrata, que é considerada a menor, de lá virá o Redentor. Ora, eles estavam, meus irmãos, se deixando levar pelas crendices populares. As crendices que surgiam na época, e que dizia que Jesus viria, que o Cristo viria de forma misteriosa, que ninguém conheceria, ninguém saberia quando o Cristo viria. Mas ao fazer isso, eles estão desconsiderando todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento que aponta para a aparição, para o surgimento, para o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que era o descendente da mulher. Mas eles estão enganados. Eles estão cegos, como nós vimos no domingo passado. E na sua cegueira, por causa do pecado da incredulidade, eles acabam também se tornando indiferentes à pessoa de Jesus. Mas ainda tem um segundo obstáculo. E aqui eu destaco a religiosidade exterior, mecânica e sem vida. O verso de número 28 diz: enquanto ensinava no templo, Jesus diz em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Ora, meus queridos irmãos, eu chamo a sua atenção para o fato de que, primeiramente, observe a ironia de Jesus. O tom como Jesus responde ao fato dele dizer que nós sabemos de onde você vem, e nós sabemos que o Cristo, quando o Cristo vier, ninguém vai saber, é um tom irônico. E algumas vezes Jesus é irônico com seus ouvintes. Algumas vezes Jesus é um pouco bruto com seus ouvintes. Algumas vezes Jesus também usa da ironia com seus ouvintes. É como se ele dissesse: realmente vocês me conhecem. Vocês sabem de onde eu sou. Vocês sabem de onde eu venho. Mas num tom de ironia. Agora, veja, meus irmãos, de que esta religiosidade exterior, mecânica e sem vida, pode ser percebida no fato destas pessoas estarem no templo, verso 28. Elas estão no templo fazendo o quê? Elas estão no templo cumprindo um calendário religioso, a festa dos tabernáculos. Elas estão ali porque a sua religião diz que uma vez por ano eles deveriam ir a Jerusalém e ali em Jerusalém celebrar aquela festa. Eles estão no templo, que é a expressão máxima da sua religião. Eles não estão na rua, eles não estão em casa, mas eles estão no templo, que é a expressão máxima de santidade, a expressão máxima da sua religião. Mas, meus irmãos, eles não conhecem a Deus. Jesus diz no verso de número 29, verso de número 28, no final do verso 28 ele diz: mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Veja bem, você tem um grupo de pessoas que estão cumprindo um ritual religioso. Você tem um grupo de pessoas que estão no templo, assistindo o culto, ouvindo a pregação por meio dos sacerdotes da época, mas você tem esse mesmo grupo de pessoas não conhecendo a Deus. Esse mesmo grupo de pessoas não sabendo quem é Deus, não sabendo quem é o enviado de Deus. Mas esse mesmo grupo de pessoas que não conhecem a Deus, é o mesmo grupo também que tentam controlar aquele que foi enviado por Deus. Verso de número 30. Então, quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Note, perceba como Jesus, à medida que ele se posiciona, à medida que ele responde, as pessoas parecem sentir mais raiva, parecem sentir um desejo maior ainda de controlá-lo, de dominá-lo.
de calar sua boca. E aqui diz o texto que eles intentam prender, mas ninguém pôs a mão porque não era chegada a sua hora. Meus irmãos, essa é uma expressão riquíssima no Evangelho de João. A minha hora ainda não chegou. É dito no capítulo de número 2, no primeiro milagre de Jesus, quando Maria então chama Jesus para resolver o problema. Mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não chegou. Mas aqui nós percebamos que eles tentam prender Jesus, mas ninguém mexe com Jesus, porque a sua hora ainda não havia chegado. E aqui, meus irmãos, nós podemos aprender uma coisa fantástica. Em Jó 42, Jó diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário, Deus tem um plano. E ninguém, por mais poder que tenha, por mais autoridade que tenha, por mais domínio que tenha, por mais força que tenha, pode interferir no plano de Deus, para adiantar ou para adiar aquilo que Deus determinou que vai acontecer. Eles não prendem Jesus. Se eles prendessem Jesus, o que é que ia acontecer nesse momento aqui? Jesus ia ser morto, ser crucificado, porque era um plano deles. Vamos matar Jesus, desde o capítulo 6. Mas não era a hora de Jesus morrer ainda. E por isso eles não prendem, eles não conseguem controlar Jesus. Uma religiosidade exterior, vivendo apenas para que os outros pudessem ver. Nós estamos aqui, nós trouxemos as nossas ofertas, nós podemos estar em casa, nós podíamos estar curtindo lá na nossa casa, andamos não sei quantos quilômetros a pé, para vir para cá, para Jerusalém, para vir trazer a oferta para o Senhor. Nós estamos aqui cumprindo o ritual. Mas, meus irmãos, uma religião exterior, mecânica, ela é uma religião sem vida. Ela vai levar a pessoa para o inferno. Não tem escapatória. Porque ninguém se salva por uma boa religião. Se religião salvasse, então, o jovem rico estaria certamente gozando do paraíso a uma hora dessas. Além da indiferença em relação a Jesus, a religiosidade exterior, mecânica e sem vida, nós podemos destacar ainda o inconformismo com a aceitação da fé pelos outros. Verso de número 31 e 32, diz a palavra do Senhor: porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Então aqui nós temos pessoas que decidem aceitar Jesus como um Messias. Agora entenda que essas pessoas aqui, elas necessariamente não estão tendo uma fé verdadeira. Elas podem muito bem crer em Jesus, crer no Messias, naquele Messias político, naquele Messias que chegaria e ele então destronaria Roma e assumiria o poder. Este tipo de crença, ela é farta no Novo Testamento, no ministério de Jesus, e eles podem ter esse tipo de crença. Mas o texto nos diz que eles então decidem crer e até dizem: ora, será que quando o Cristo vier, fará sinais maiores do que esse? E a resposta é óbvia. O que eles estão dizendo? Ora, estes sinais que nós estamos vendo, esses milagres que nós estamos vendo, é evidência de que esse homem é o Messias. Ele é o Cristo. E se porventura vier um outro Cristo, não haverá sinais maiores do que este. Porque estes sinais por si só, eles apontam para a messianidade de Jesus. Agora veja que até o momento nós não sabemos quantos sinais, quantos milagres Jesus tem feito. Mas até o momento ainda os maiores parecem não ter acontecido ainda, pelo menos no Evangelho de João. Mas essas pessoas já entendem, elas já percebem o seguinte: ora, os sinais que esse homem está fazendo não é uma coisa que qualquer profeta faz. João Batista não fazia. Esse homem tem alguma coisa a mais do que um profeta. E o texto se segue no verso de número 32. Os fariseus
ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. E então, meus irmãos, nós temos aqui agora Jesus caçado para ser preso. Veja que nós temos aqui sendo direcionado para prender os guardas do templo, enviado pelos sacerdotes. E aqui aponta para uma confusão que nós temos no tempo de Jesus. Quem exercia o poder legal era Roma. Então, Roma era quem resolvia o problema. Mas você tinha o Sinédrio. E o Sinédrio, ele não se dava muito bem com Roma, porque ele queria manter o seu ciclo de poder, de influência. Então, você tinha ali os guardas do Sinédrio. Então, se tem alguma coisa acontecendo relacionada à religião judaica, você não envolvia Roma com isso. Porque Roma não tinha problema. Vocês podem adorar quem vocês quiserem, desde que vocês também adorem a César. Não tem dificuldade com isso. Mas o Sinédrio não queria adorar César, né, porque seria idolatria. Mas em relação à religião, crimes contra a religião judaica, então o Sinédrio que resolvia. E é por isso que aqui, e quando Jesus vai ser preso, quem é enviado para prender Jesus são os guardas do Sinédrio. E mais uma vez, nós temos a tentativa de calar Jesus, de parar o ministério de Jesus, e mais uma vez, nós temos, meus irmãos, esta ideia do inconformismo com a aceitação da fé pelos outros. Quando os fariseus sabem que tem pessoas que estão aceitando a fé em Jesus, pessoas que estão se identificando a Jesus, eis é hora de nós tomarmos uma decisão drástica. Nós precisamos resolver isso aqui logo, porque ou nós resolvemos essa questão logo, e lembra que os fariseus estão perseguindo Jesus por inveja, no capítulo 6 nos diz isso. Ou nós resolvemos essa situação logo, ou então a coisa vai ficar fora de controle. Mas o ministério de Jesus avança. Além da indiferença, da religiosidade vazia, além do inconformismo com a aceitação da fé pelos outros, nós temos a incapacidade de compreender o real sentido da palavra de Jesus. No verso 33 ao 36, o texto nos diz que Jesus, ele começa a falar. E Jesus diz, olha, ainda um pouco de tempo, estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então, a fala de Jesus aponta para dois eventos próximos de acontecer. Primeiro, a sua morte, que seria seguido da sua ressurreição. Ele está dizendo, eu estou com vocês por um pouco, mas daqui a pouco eu não vou estar mais. Ele iria morrer, mas depois disso eu vou para um lugar e vocês não poderão ir. Se referindo então à sua morte e à sua ressurreição. Note que Jesus fala demonstrando que este acontecimento está próximo de acontecer. Não se demora. Mas observe que as pessoas, elas não entendem o que Jesus está dizendo. E mais uma vez, nós temos a ideia da zombaria surgindo aqui. Porque veja, o verso de número 35, os judeus começam a dizer uns para os outros: para onde ele irá que nós não possamos achar? É como se ele dissesse, rapaz, ele está doido. Ora, para onde é que ele vai? Todo canto que ele for aqui, nós temos condições de ir com ele. E veja, será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Você tem um judeu natural, no caso de Jesus, você tem outros judeus falando com Jesus e está dizendo, rapaz, será que esse homem, ele vai para os gregos? Ele vai deixar aqui a sua terra, o seu povo, e ele vai para ensinar aos gregos? Você já sabe, os irmãos já sabem, do preconceito que havia dos judeus para com aqueles não judeus. E eles estão nessa atitude de zombaria para com Jesus, sem entender o que Jesus está dizendo. O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar,
mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. O que ele está querendo dizer com isso? Eles não compreendem. A incapacidade de compreender o real sentido da palavra de Jesus. Os obstáculos estão postos. E eles vão permanecer. E eles irão crescer ainda mais. Esses obstáculos que nós percebemos, eles se constituem em verdadeiras barreiras. E eles estão crescendo. À medida que o Evangelho de João vai adiantando, à medida que as pessoas vão tendo mais contato com a palavra de Jesus, à medida que os ouvintes vão estando mais esclarecidos em relação a Jesus, mais essa barreira vai aumentando, até nós chegarmos ao grande final do Evangelho de João. Mas aí, depois deles dizerem isto, já afinando aquela semana de festa, Jesus, então, toma a palavra para fazer um novo apelo para os seus ouvintes que incompreendem a sua palavra. E é sobre este apelo, contido no verso de número 37 e 38, que nós iremos considerar no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Eu quero então partir para 3 aplicações relacionadas ao nosso texto. A primeira delas: o que está lhe impedindo de entregar sua vida a Jesus? Qual é o obstáculo? Assim como estas pessoas que nós estamos vendo aqui em João, nós também estamos entendendo, conhecendo a respeito de Jesus. Nós também estamos sendo informados da divindade de Jesus, que Ele é o Cristo. Nós temos visto que nós precisamos crer, entregar a nossa vida, declarar nossa fé em Jesus. Mas o que é que nos impede de fazer isso? Qual é o obstáculo que nos impede de fazer isso? Meus irmãos, não é que nós não desconsideramos obstáculos, mas nós nos esforçamos para vencer os obstáculos que nos impedem de alcançar aquilo que nós valorizamos. Se Jesus é valoroso para você, se Ele é um valor maior da sua vida, não importa os obstáculos que surgirão. Não importa. E aí pode ser que venha a família, pode ser que venham os amigos, pode ser que venha um monte de coisa, mas não importa. Porque você encontrou o valor maior. Você encontrou a joia de maior valor. Você encontrou um tesouro. E por causa disso você não considera aquilo que você tem que deixar. É o que diz Jesus em Mateus capítulo 13. O reino dos céus é como um homem que foi inspecionar um campo e encontrou um grande tesouro. Ele voltou com alegria, vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou aquele campo. Alguém pode dizer, mas ele é doido, está se desfazendo tudo que tem, mas ele sabia que lá naquele campo ele tinha um valor maior. Jesus é o valor maior que nós podemos ter na nossa vida. Nós podemos, irmãos, ter tudo do bom e do melhor nessa vida, mas se nós não tivermos Jesus, nós continuamos desgraçado, cego e nu. O que é que impede de nós entregarmos, de você entregar a sua vida a Jesus? Uma segunda aplicação. Aqueles que resistem se entregar a Jesus, acabam rejeitando e tornando-se inimigos de Jesus. Não tem escapatória. Você tem um grupo de pessoas que está sendo instruída pela palavra de Deus. E essas pessoas, elas vão resistindo se entregar a Jesus. E quando nós chegamos lá na frente, essas pessoas que resistiram e persistiram em resistir, elas se tornam inimigas de Jesus. A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus vai voltar.
E no dia que Jesus voltar, a palavra de Deus nos diz que só vão ter dois grupos. O grupo daqueles que creram em Jesus e o grupo daqueles que não creram em Jesus. Não tem um terceiro grupo. E a palavra de Deus também nos diz que esses que creram em Jesus, eles foram reconciliados com o Pai. Mas aqueles que não creram em Jesus continuam como inimigos de Jesus. E a palavra de Deus diz que aqueles que continuam como inimigos de Jesus, o próprio Jesus, tirará uma espada afiada de 2 gumes, uma figura de linguagem, e com ela destruirá os seus inimigos. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós insistimos para que você não resista se entregar a Jesus. Porque lá na frente, os que rejeitam tornam-se abertamente inimigos de Jesus. E quando Jesus voltar, ele não terá misericórdia, ele não terá compaixão daqueles que decidiram conscientemente rejeitá-lo e permanecer na condição de inimigo dele. Uma última aplicação. O texto nos mostra alguns grupos de pessoas. Os que zombam, os que rejeitam, que se confundem, mas o texto também nos mostra um grupo de pessoas que creem em Jesus. Você faz parte de qual desses grupos? Talvez você frequente essa igreja. Você esteja até alistado no hall de membros desta igreja. Talvez você frequente aqui de vez em quando. Talvez você é um visitante. Tudo isso tem a sua validade no contexto de igreja. Mas o que importa é qual dos grupos você frequenta. Qual dos grupos você faz parte? Não existe um grupo de batistas regulares. Não existe um grupo de presbiterianos, de assembleianos. Não existe. Existe o grupo daqueles que creem em Jesus. E que por crer em Jesus, entregam as suas vidas a Ele. E fazem dele o maior valor de suas vidas. Mas tem os outros grupos também. E aí, se você não faz parte do grupo dos que creem em Jesus, você vai fazer parte de algum desses outros grupos. Mas, nesta noite, o Senhor está te dando a oportunidade de você fazer parte do grupo dos que creem em Cristo Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E você precisa declarar essa fé em Jesus. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito de Jesus. Então entrega a sua vida a Jesus. Creia nele e seja um discípulo de Jesus e tenha a vida eterna por meio de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra e queremos agradecer ao Senhor porque de fato o Senhor é bom, misericordioso e tem feito grandes coisas por nós. Nós queremos te louvar porque um dia o Senhor foi gracioso conosco e embora na minha vida existindo tantos obstáculos para crer em ti, o Senhor foi adiante e o Senhor derrubou um por um para que eu pudesse alcançar a fé e a salvação em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor faça isso também na vida de todos aqueles que estão esta noite e que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor quebre as barreiras. Que o Senhor dê do teu Espírito Santo para que eles possam ter os olhos iluminados, para que eles possam enxergar, que eles possam compreender. Que o Senhor elimine qualquer resquício de crença numa religiosidade que não leva o homem a lugar nenhum.
Que o Senhor, ó Deus, não permita que nós fiquemos indiferentes a Jesus, mesmo sabendo quem Ele é, mesmo sabendo da sua obra, mesmo sabendo da oportunidade que Ele nos dá. Que o Senhor não nos deixe ser indiferentes. E que a Tua graça superabunde a multidão dos nossos pecados. Nós clamamos pelo Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, nós não conseguimos caminhar, porque é o Senhor quem nos dá a vida. Porque sem Ti nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. E suplico que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, até o dia que o Senhor voltará para nos buscar. E que até esse dia o Senhor também nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor incline o Teu rosto de misericórdia para nós, e que o Senhor nos conduza na Tua paz. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Se você entendeu a mensagem do Evangelho e você quer entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, após esse culto você pode falar comigo e eu posso te ajudar a trilhar esse novo caminho para a glória do Senhor. Após o pós-lúdio, está encerrado este culto. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana e que o Senhor vos abençoe.